capítulo 12, versículo 20 ao 27, diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem, ou os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, escute, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, nesta manhã eu quero tomar por base o tema unidade em Cristo. Quando nós resolvemos entender aquilo que a Bíblia ela quer nos passar, ou ela está nos passando, é muito importante que venhamos a entender o contexto de tudo aquilo que está inserido nas Sagradas Escrituras. Nós vamos entender que esta primeira carta, que este primeiro relato escrito por Paulo aos irmãos que estavam ali na cidade de Corinto, ela tem como um objetivo primário ser uma carta doutrinária local e ser uma carta de exortação. Nós entendemos que quando Paulo ele começa a escrever este primeiro relato para os irmãos desta igreja, Paulo ele vai começar a tratar alguns problemas teológicos, doutrinários que existiam dentro da igreja de Corinto. Esta primeira carta é conhecida por alguns historiadores e estudiosos da Bíblia Sagrada como a epístola problemática do Novo Testamento. Ela vai conter relatos sobre os conflitos no corpo local da igreja e da confusão e a prática que os irmãos de Corinto eles tinham com a sã doutrina. Quando nós paramos para estudar acerca desta localidade aonde esta igreja estava situada, nós vamos ver que a cidade de Corinto ela se localizava em um istmo, ou seja, uma pequena faixa de terra que controlava o acesso a dois mares. O primeiro era o mar Egeu, que se colocava ou que ficava voltado para o oriente. O segundo mar era o mar Jônio, que se localizava no ocidente. Pelo fato da cidade de Corinto ficar localizada neste istmo, neste pequeno ou nesta pequena faixa de terra, a cidade de Corinto ela era conhecida como a ponte
dos mares. Corinto foi uma cidade antiga, mas foi uma cidade próspera. Alguns historiadores vão dizer que a cidade de Corinto, ela era rica por conta do seu comércio. Uma das fontes de prosperidade foi a indústria bancária que se desenvolveu ali. A cidade de Corinto, ela também era uma cidade de artesãos. Corinto era famosa pela produção de bronze, que era apreciado por todo o império. A cidade de Corinto, ela também era famosa pela fabricação de lâmpadas que eram exportadas para todas as terras, para todos os territórios. Na época de Paulo, Corinto era frequentada por pessoas ambiciosas e que não paravam. Na época em que o apóstolo Paulo, ele se dirige a esta cidade, Corinto era uma cidade que vivia a todo vapor. Corinto se compararia hoje em dia a uma grande metrópole que não para com seu comércio e com as suas atividades. Corinto não era conhecida também só pelas suas práticas comerciais e pela sua prosperidade nesta área. A cidade de Corinto, ela também era especialmente conhecida pelas suas práticas sexuais. Alguns historiadores apontam que em Corinto havia uma acrópole, ou seja, uma cidade alta de cerca de 600 metros de altura. Alguns historiadores e eruditos vão dizer que a acrópole de Corinto, ela servia tanto para a defesa quanto para a adoração. Normalmente era nas acrópoles, nessas cidades comerciais, que se localizavam os templos de adoração aos deuses gregos e aos deuses romanos. A cidade de Corinto, ela não era diferente. Dentro da acrópole de Corinto havia um templo proeminente que era dedicado à deusa Afrodite, a deusa grega do amor. E dentro deste templo localizava-se cerca de 1000 sacerdotisas que desciam durante o período da noite para a parte baixa da cidade, para o porto, para o local onde se comercializava. E alguns historiadores dizem que essas moças que se prostituíam em nome da deusa Afrodite, quando elas desciam durante a noite para o porto, elas se prostituíam com os marinheiros que chegavam na cidade de Corinto. Corinto agora começa a ser conhecida como uma cidade promíscua, como a cidade da promiscuidade. Note que havia um dialeto no mundo antigo que significava corintianizar. O termo corintianizar significava viver como um Corinto, ou seja, viver de forma desregrada, viver na prostituição, viver sem compromisso, viver na imoralidade. Corinto se tornou um referencial de pecado. A cidade de Corinto, ela torna-se um referencial de prostituição. Só que Paulo, na sua segunda viagem missionária, onde ele ministra nesta cidade por mais de 1 ano e meio, Paulo, ele vai fundar na cidade de Corinto uma das igrejas mais poderosas do Novo Testamento. A igreja que vai ser fundada aqui pelo apóstolo Paulo é a igreja mais avivada que a Bíblia menciona. Era uma igreja que tinha a exerção no seu culto de todos os dons espirituais. Não faltava pregador em Corinto, não faltava cantor em Corinto, não faltava profeta em Corinto. Em Corinto não faltava prodígio, em Corinto não faltava sinal. Quando eu olho para esta cidade, quando eu olho
para a pregação de Paulo por cerca de mais de um ano e meio na cidade de Corinto, sendo aquilo que Corinto era, sendo os habitantes de Corinto pessoas reprováveis, pessoas que sofriam preconceito por conta da sua forma de tocar a vida. Eu entendo aqui qual é o propósito do Evangelho. Eu entendo aqui qual é o propósito da cruz, porque a cruz, ela veio para restaurar quem estava perdido. A cruz, ela veio para restaurar quem não tinha jeito. A cruz, ela veio para restaurar pessoas que viviam como os habitantes de Corinto, de forma desregrada, de forma que já não tinha mais esperança. Entenda, Jesus, ele mesmo disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Evangelho, escute isso aqui, o Evangelho não é para quem é bom, o Evangelho não é para quem está de uma forma correta, o Evangelho é para você que está sentado na sua casa, ouve a pregação, gosta da pregação, é tocado pelo Espírito. Muitas das vezes você olha e diz: eu queria ser crente, mas eu não tenho força para ser, porque eu vivo desta forma, a minha vida é desregrada. Certo dia eu estava evangelizando uma pessoa, ele olhou para mim e disse: Edson, eu tenho uma vontade enorme de aceitar a Jesus, mas eu não sirvo para ser crente, porque eu sou um prostituto. Eu olhei para ele e eu disse: não há pecado, não há grau de pecado que impeça o agir de Deus na vida do homem, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É na cidade da promiscuidade, é na cidade da prostituição, é na cidade desregrada que Paulo agora está pregando essa mensagem. E quando Paulo prega essa mensagem, é nesta cidade que vai ser fundada uma das igrejas mais poderosas do Novo Testamento. Sabe por quê? O pecado só manda aonde a graça não chega, porque no dia que a graça chegar, o pecado tem que sair em retirada, porque o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, ele é restaurador. Então por que essa desconfiança? Então por que essa falta de esperança? Acaso há alguma coisa impossível para o Deus que você serve? Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de alguns crentes que estão nessa live. É que da mesma forma que a graça entrou em Corinto, a graça de Deus, ela vai entrar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, e você vai ter que contemplar a restauração de Deus. Cidade de promiscuidade, cidade de prostituição. E Corinto vai ser o local onde Deus começa a operar e mudar a vida de algumas pessoas. Só que entenda, nem tudo, em muitas das ocasiões nas nossas vidas, é perfeito. E há determinadas coisas que acontecem conosco que precisam ser tratadas. E apesar da igreja de Corinto ela ser uma igreja avivada, ela ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, porque quem distribui os dons dentro da igreja é o Espírito. Quando Paulo ele sai desta igreja rumo a Éfeso, a igreja de Corinto ela começa a passar por alguns problemas doutrinários, porque os crentes de Corinto eles tinham dons, eles tinham graça, mas eles não sabiam administrar
aquilo que eles tinham. É por isso que no capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 9, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a dar sua introdução, falando acerca do chamado que os crentes de Corinto tinham e acerca dos benefícios da santidade diante de Deus. Note que no versículo 9, Paulo ele começa a dizer: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está falando do caráter do chamado do crente, e ele está dizendo: nós fomos chamados, nós fomos vocacionados. Deus nos tirou do mundo para que nós tivéssemos comunhão com o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Paulo está dizendo: a comunhão da igreja não é com o mundo, a comunhão da igreja é com Jesus. Arabagaia soribicovadai. E nessa manhã eu profetizo sobre a tua vida: Jesus está te chamando para esta comunhão com Ele. E quando você se permitir se comunicar, se relacionar com Cristo, Ele mudará a tua vida da água para o vinho. Oh glória! A partir do capítulo 1, verso 10 ao capítulo de número 4, Paulo também irá nos falar sobre a desunião dentro da igreja. Após a ministração de Apolo, a igreja se dividiu em grupos que diziam seguir um certo líder. E alguns diziam assim: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Havia outros que eram mais ousados e diziam: eu sou de Pedro. E tinha um grupo especial que dizia: eu só sigo a Cristo, eu só respondo a Jesus. Qual é o grande problema desta prática, deste tipo de pensamento? É que isto gerou uma divisão aonde não podia ter divisão. Isto gerou uma problemática dentro do corpo. E a partir do capítulo 3, versículo 6, quando Paulo lhe diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Cristo quem deu o crescimento. Paulo nos está expondo uma das maiores verdades bíblicas. Sabe qual é? Deus, escute, Deus não dá a sua glória a ninguém. Plante, regue, mas lembre-se, a glória não vai para quem planta, a glória não vai para quem rega, a glória vai para quem faz crescer. A glória vai para quem dá crescimento. E a plantação, a questão do regar, ela é um trabalho que eu e você pode fazer. Agora, quando nós passamos para a área do crescimento, crescimento só há um que pode dar dentro da igreja, é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que não se preocupe com o crescer, plante e regue, porque no tempo certo, Deus dará o crescimento. Foi esta indagação que Deus fez ao profeta Ezequiel, ainda no capítulo 37, a partir do versículo 3. Quando Deus olha para Ezequiel, e ele leva Ezequiel num vale cheio de ossos, e Deus diz o seguinte: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ô irmão, o texto vai nos dizer que os ossos estavam sequíssimos, sem probabilidade de crescimento.
Humanamente falando, a pergunta de Deus era para ser respondida de forma óbvia. Filho do homem, pode reviver esses ossos? Quem olha para a situação do vale, para a situação que os ossos se encontravam, a resposta lógica era não. Porque além de ser ossos, estavam sequíssimos, já não restava mais nada. Deus leva o profeta, coloca no vale e diz: Ezequiel, pode reviver. E eu acho curioso que Ezequiel não olha a situação como um homem natural, ele olha a situação como um homem espiritual. E como um homem espiritual, Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, tu o sabes. Sabe por que Ezequiel responde Deus dessa maneira? Ezequiel estava dizendo: para mim, não. Está fora do meu campo de operação, de restrição. Só que Ezequiel sabia que quem o estava indagando era o Senhor dos exércitos. Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, tu sabes. Porque ele sabia que não há vale, que não há ossos secos, que não há mortandade, que não há probabilidade de, muitas das vezes, de falta de crescimento que impeça o agir de Deus. Ezequiel estava dizendo: para mim não tem possibilidade de crescimento. Agora tem uma coisa: se o Senhor resolver dar vida, até aquilo que não tem vida vai passar a ter. Porque o Deus que nós servimos, Ele chama a existência aquilo que não existe. Entendo a coisa? Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deus vai começar a operar fora do teu campo de probabilidade. O vale está seco hoje, o vale está sem vida hoje, mas se prepare, Deus vai começar a trazer vida onde não tem. E no versículo 7, a Bíblia diz que Ezequiel, ele diz: então eu profetizei segundo a ordem que me foi dada. Ai, a sora me covadai. Deus só vai dar ordem para você profetizar sobre o vale quando você entender que não é você que vai fazer a vida vir, mas é Ele. Profetizar é plantar, profetizar é regar. Obedeça a ordem de Deus, e na obediência Deus vai fazer crescer. E a Bíblia diz: cada osso foi juntando a seu osso. E quando Ezequiel nota, está de pé um exército. Algo que era vale, agora se tornou um exército. O mérito não está em mim, o mérito não está em nós, o mérito está em Deus, que opera através de você, através de mim. Existe um amigo meu ministrante que ele diz o seguinte: nós somos um cano enferrujado por onde passa uma água cristalina. E o segredo não está no cano, o segredo está na água. Oh glória! Deixa eu correr um pouquinho. Do capítulo 5 ao capítulo 6, Paulo nos fala sobre a imoralidade dentro da igreja. Do capítulo 8 ao capítulo de número 11, Paulo nos falará sobre a liberdade na igreja. Quando nós chegamos do capítulo 11 ao capítulo de número 14, Paulo nos exorta sobre o culto, a liturgia, os dons, os trabalhos e o amor. E é aqui que eu quero começar a falar sobre o tema unidade em Cristo. Porque no capítulo 12, entenda isso, Paulo, ele inicia exortando os irmãos acerca dos dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha sérios problemas relacionados ao culto cristão. Porque entenda, apesar de Corinto ser uma igreja cheia de dons,
de ter todos os dons, cultuar em Corinto não era uma tarefa fácil. Eles não sabiam usar, mas chegavam a abusar dos dons espirituais. Entenda, os dons espirituais não podem ser usados como diploma de santidade, que era o que acontecia em Corinto, e nem como algo que projeta alguém a alguma coisa. E os crentes de Corinto agora estavam disputando para quem é que tinha o melhor dom dentro da igreja. Só que entenda, os dons, eles cumprem um papel no corpo. E qual é o papel? É a edificação, é a manutenção do corpo de Cristo. E esse vai ser um dos problemas identificados pelo apóstolo Paulo nesta igreja. Os crentes de Corinto ainda não eram maduros. Eles tinham carisma, mas faltava caráter. Eles tinham dons, mas faltava piedade e faltava amor. Paulo também irá fazer uma reflexão sobre o antes e o depois. Paulo, ainda no capítulo 12, ele começa a falar acerca da experiência da conversão dos irmãos. Quando você nota, quando você começa a ler o capítulo de número 12, a partir do versículo 2, você vê que Paulo, ele vai começar a falar de como os coríntios, eles eram guiados pelos falsos deuses, antes de aceitar a Jesus. Quando ele diz: sabeis que quando vocês eram gentis, mundanos, vocês se deixavam conduzir por ídolos mudos. Ou seja, vocês eram guiados por aquilo que não tinha vida. Sabe por que Paulo exorta a igreja sobre a experiência da conversão? Porque muitos crentes de Corinto procediam do paganismo. E alguns historiadores vão dizer que existiam religiões gregas, que a principal norma dentro dessas religiões eram as experiências sobrenaturais. Existiam religiões gregas, religiões de mistérios, que acostumavam seus praticantes a um estado de transe, a um estado de hipnose. E Paulo, ele vai identificar que dentro da igreja de Corinto haviam esses tipos de crentes. Crentes que cultuavam em um estado de transe, em um estado de êxtase. E era nesse estado de êxtase, era nesse estado de transe, que alguns crentes estavam proferindo o termo anátema Jesus, que significava, ou que significa, amaldiçoado seja Cristo. Paulo, ao identificar essa prática dentro da igreja, ele rebate, e ele diz que ninguém poderia dizer tal coisa influenciado pelo Espírito de Deus. Paulo olha e diz: olha, ninguém diga que profere o termo anátema a Jesus através do Espírito, assim como ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não for através do Espírito Santo. Sabe por que Paulo fala isso aqui? Porque Paulo, ele queria ensinar para a igreja que a nossa alegria, ela é diferente da alegria que está do lado de fora. Paulo remete à conversão para que ele ensinasse os irmãos, e para que os irmãos que estavam em Corinto lembrassem que já não eram mais as religiões gregas, já não era mais êxtase, já não era mais transe. E o que era, pregador? Era poder de Deus. E isso daqui é o que diferencia a alegria que você tem aqui com a alegria que é produzida lá fora. Sabe por quê? O camarada, quando se embriaga no mundo, muitas das vezes ele recorre ao álcool, porque o álcool, ele traz um êxtase, ele traz uma empolgação. E muitas das vezes quem era introvertido passa a ser extrovertido.
Quem era para dentro passa a ser para fora. E as pessoas, na busca por essa êxtase, elas vão até a última consequência. E o que é que difere, pregador, a alegria de um camarada lá fora para um camarada aqui dentro? É que nós não precisamos recorrer ao álcool, nós não precisamos recorrer às drogas. A nossa alegria é produzida pelo Espírito Santo. Quem não lembra de Pedro no capítulo 2 do livro de Atos, quando disseram: estão cheios de mosto, estão bêbados, estão embriagados. Pedro olha e diz: não há ninguém bêbado aqui, não há ninguém embriagado, nós estamos cheios do poder de Deus. Paulo olha para a igreja e ele diz: já não é mais a êxtase que manda no culto, já não é mais como vocês eram quando estavam lá fora. Deus chamou vocês para experimentar do poder dele. E entenda, evangelho é poder de Deus, evangelho é graça de Deus, evangelho é Jesus operando na nossa vida. Então o que há do lado de fora já não serve mais. Nós não temos mais as nossas bases dos ídolos, não é mais o mundo, sua base agora é Deus. E Deus está imbuído no culto. Paulo diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem realiza ou quem opera tudo em todos. A igreja não é e nem pode ser guiada pelo mundo. Estamos sendo guiados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Note que ao falar disso aqui, Paulo ele inclui a trindade na igreja. Quando ele diz no versículo 4, Paulo se refere ao Espírito Santo. Quando ele diz a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Já no versículo de número 5, a palavra grega que define o termo Senhor, ela se refere a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E no capítulo de número 6, Paulo, ou melhor, no versículo de número 6, Paulo, ele se refere a Deus Pai. Sabe por quê? Porque Deus está no culto. E Ele dá por graça os dons. Ele distribui pelo Espírito para que sirvam no corpo. Porque há diversidade de dons. E há muitos membros, mas um só corpo. Entenda. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver que a igreja, ela vai ser comparada a um exército. A igreja, ela vai ser comparada a um templo. A igreja, ela vai ser comparada a uma noiva. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele não vai usar nenhuma dessas figuras para se referir à igreja. A figura usada pelo apóstolo Paulo aqui é justamente a figura do corpo. Por quê? Porque Paulo está falando de unidade para uma igreja que tinha os seus problemas acerca desta comunhão entre eles próprios. Entenda, unidade é diferente de união, porque a união pode ser desfeita, a unidade não. Paulo usa o corpo como uma representação de unidade por dois fatores. Primeiro, o corpo, ele é unido, ele é único, ele é uno por duas coisas. A primeira coisa que faz o corpo ser uno, que faz o corpo ser unido, é algo que conhecemos como sangue. O sangue é o que une os nossos membros. É pelo sangue que os dedos da mão, ele se conecta à palma e assim sucessivamente acontece. É pelo sangue que os membros são nutridos. Se você impedir que o sangue ele chegue na sua mão, certamente a sua mão ela acabará morrendo.
Quando alguém tem um infarto no miocárdio, é quando a veia é entupida e impede que o sangue chegue neste músculo do coração, e aos poucos, pela falta de oxigenação, o miocárdio morre. E dependendo do tamanho da lesão, qualifica-se o grau do infarto. Se passa muito tempo um órgão sem ser nutrido pelo sangue, este órgão morre, e assim somos nós. Paulo está dizendo que uma igreja é corpo, porque o corpo só é corpo por conta do sangue. E não há corpo sem sangue. E quando nós falamos de sangue, nós estamos falando do sacrifício de Jesus. Ai, a sorebeia sé. Paulo está dizendo: você foi imbuído no corpo pelo sangue do Cordeiro. É por isso que o diabo não tem poder de tocar na tua vida. É por isso que o diabo não tem poder de tocar na tua casa, oh glória. Porque quando ele olha para a tua vida, quando ele olha para a tua casa, ele vê a marca do sangue de Jesus. Quem é que não lembra quando Moisés ele mandou com que os filhos de Israel passassem sangue nos umbrais das portas? Porque aonde tinha a marca do sangue não ia ter morte. Paulo fala de sangue, porque no corpo não há morte, porque no corpo há sangue, e o sangue de Jesus, ele gera vida. Paulo fala do corpo, porque é no corpo aonde tem o Espírito. E o Espírito, ele é algo imaterial, ele não é algo palpável. O Espírito não está restringido a uma parte do corpo. O Espírito está permeado por todo o corpo. E ainda que você não enxergue, o Espírito está lá. Você não consegue enxergar o seu, o meu, ou o Espírito de qualquer outra pessoa, mas você sabe que aquela pessoa tem Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? Você pode até não enxergar, você pode até não ver, mas o Espírito de Deus, ele está constantemente ao teu lado. E enquanto o sangue protege, enquanto o sangue ele dá remissão, ele dá uma nova chance, o Espírito ele enche e ele faz manutenção do corpo. E quando nós chegamos no versículo 20, Paulo ainda falando da unidade, Paulo ainda falando deste corpo que é a igreja, ele olha e ele diz o seguinte: há muitos membros no corpo que são fracos. Há muitos membros no corpo que não têm força. Só que entenda, Paulo ele diz o seguinte: esses membros fracos, eles são necessários. Porque você pode até ser fraco, mas você está no corpo. E no corpo tem gente fraca, mas não tem gente morta. Ai, a sorebecovadai. É por isso que tem uma moda aí de gente querendo dizer que não, eu sou da igreja, mas eu não venho à igreja. Não existe. Só é igreja quem faz parte do corpo. E corpo não é feito por um membro só. Corpo é feito por uma junção de membros. E o corpo vive sem o dedo. Agora o dedo não tem vida fora do corpo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Volte a congregar. Volte a frequentar uma igreja. Você foi chamado para ser parte desse corpo. Fora do corpo você é fraco, mas dentro do corpo você é forte. Eu quero encerrar falando disso aqui, porque entenda, a ótica no reino de Deus, ela é diferente. Porque no reino de Deus, Miller, para você ser grande, você tem que se fazer pequeno. No mundo se valoriza quem tem, mas aqui dentro é Paulo que está dizendo, irmãos, os membros indecorosos do corpo, a estes membros foi dado muito mais honra. E eu já estou encerrando, mas deixe-me fazer aqui uma reflexão, ainda falando de pessoas fracas, sobre Lídia, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos.
quando Paulo está indo fazer a sua segunda viagem missionária. E a Bíblia diz que ele chega em uma cidade chamada Filipos. E ele ganha para Jesus uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia vai dizer, Lídia era vendedora de púrpura. E há duas coisas aqui que nos chamam a atenção. A primeira é a Bíblia fazer menção do nome de Lídia, porque não era comum chamar-se a atenção para o nome de uma mulher por toda a questão da época, toda a questão cultural. Então toda vez que você vê a Bíblia mencionando o nome de alguma mulher, é porque essa mulher é importante. É porque essa mulher desempenha algo que a valorizava. E o texto vai dizer, Lídia era vendedora de púrpura. E Paulo, ele habita durante um certo tempo na casa de Lídia. E alguns historiadores dizem que Lídia era uma mulher rica. Por quê? Por conta daquilo que ela confeccionava. Só que quando você vai estudar, você vai ver que a tinta púrpura, ela era muito preciosa, porque ela era usada normalmente nas roupas das realezas e de quem tinha uma aquisição financeira muito grande. Só que quando eu fui estudar, eu entendi porque é que nem todo mundo vendia púrpura. Era porque para confeccionar a tinta púrpura, você tinha que mergulhar, você tinha que extrair um molusco do fundo do mar. E este molusco, ele produzia púrpura às gotas. Ou seja, era um trabalho muito grande para se obter uma coisa muito pequena. E quem sabe você estava desestimulado, dizendo, o que eu faço para Deus é pequeno. Só que tem coisas que são pequenas. Só que tem coisas que são extraídas em poucas quantidades, mas é valiosa. Ai, a sorebecovadai. Eu tenho uma palavra profética para dizer: continue fazendo, continue mergulhando, continue extraindo as gotas. Você está extraindo aos poucos, Miller, mas é valioso. É um pouquinho. Deus está derramando devagar e alguém está olhando para você dizendo, ah, para ali, trabalhando tanto para ter pouco, mas o pouco que você tem é valioso. Quem é que não lembra daquele menino em João 6, onde Jesus olha e diz, eu vou alimentar essa multidão como? Aí o discípulo chega e diz, olha, tem um menino aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí André olha e diz, oxe, o que é isso para a multidão? Entenda, enquanto Lídia extraía pouco, mas era valioso, o menino tinha pouco e o que ele tinha não prestava. Porque a Bíblia vai dizer que o pão era de cevada. E naquela época o pão que tinha valor era o pão de trigo. Ou seja, trouxeram um menino com pão de segunda qualidade e com peixe pequeno. Só que o segredo não está no que eu tenho. O segredo está em quem eu estou depositando aquilo que eu tenho. O menino pega, Miller, os ingredientes que pareciam ser de segunda qualidade, coloca na mão de Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus multiplica e alimenta toda a multidão. Se prepare, isso daqui é profético. Deus vai começar a se utilizar do pouco que você tem para fazer o que você menos espera. Eu falei sobre unidade cristã. Eu falei sobre corpo. E no corpo, o pouco é muito. Deus vai se utilizar de você. Escute isso. Existem pessoas nessa live que está assistindo e você estava achando que Deus tinha se esquecido de você. Você está dizendo, Deus não lembra de mim mais não. Lembra sim. E Deus vai começar a se utilizar de você. Se prepare. Deus vai pegar os pães de cevada que você tem. Deus vai pegar os pequenos peixes que você tem e vai usar para alimentar uma multidão. Eu quero fazer o convite. Eu quero saber nesta manhã, já temos uma alma. Eu quero saber quem é que quer fazer parte desse corpo. Eu falei sobre unidade cristã. E no mundo por aí, muitas das vezes tem tido uma dificuldade, as pessoas estão em depressão, porque se sentem sozinhas. Venha para o corpo, que no corpo você não vai estar só. Ai, a sorebecovadai. Se tem alguém para Jesus, coloca aí, eu aceito no chat.
O meu tempo já foi, já está encerrando. Eu quero convidar aqui o diácono Góes. Nós vamos estar fazendo um clamor.